Dados da Polícia Civil revelam que o número de casos de assédio sexual aumentaram nos últimos anos. Essa semana, cara, um homem foi preso em flagrante depois de assediar uma adolescente dentro de um ônibus. Vocês vão ver tudo na reportagem e agora. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto tem 23 anos de idade. Aos 19, ela foi vítima de assédio sexual. Uma jovem que entrou na faculdade para realizar um sonho de ser psicóloga e acabou vivendo um pesadelo. Ele me chamava para encontrar no campus de uma outra faculdade, que ele também frequentava. Aí, geralmente, quando a esposa ia levar o filho nas consultas médicas, ele falava, ela vai ficar 2 horas fora, 3 horas fora, eu queria te ver. E eu falava, não quero. E ele continuava insistindo. E ele ficava bravo quando eu negava. Semanas depois, o assédio começou a ser também pessoalmente. Mesmo na presença de colegas, o professor assediava a aluna. A primeira vez, eu fui abaixar para pegar meu material debaixo da carteira e uma amiga minha estava ao meu lado. E ele passou indo embora. E ela disse que ele parou, olhou diretamente para minha bunda e não escondeu. Fez na frente dela e saiu da sala. E quando eu levantei, ela falou, amiga, você não acredita no que ele acabou de fazer. A situação foi ficando insustentável. Se sentiu humilhada e também começou a ser prejudicada nas provas. O professor teria avisado. Caso ela não ficasse com ele, iria perder o semestre. Um dia a gente foi fazer uma prova, era com consulta, e eu passei as minhas anotações para uma outra garota. As anotações dela, ela fez com as minhas anotações a prova, ela tirou 10. E na minha ele me deu 4 e 5. E eu fui perguntar por que ele tinha me dado aquela nota. E ele falou que a fulana era boazinha e que eu não era. Por isso eu tinha ganhado 4 e 5. Foram 6 meses de assédio até ter coragem para denunciar. Foi a psicóloga dela que a orientou. Depois de registrar um boletim de ocorrência e denunciar o caso para a Secretaria de Educação, a jovem trocou de faculdade. Não estava mais conseguindo viver com toda aquela situação. Foi traumatizante, porque além de ter rumores de que eu tinha alguma coisa com ele me humilhava. E ele me assediava, realmente me assediava. O medo e o trauma, consequências do assédio, ainda são presentes na vida da jovem, que entrou em uma depressão profunda por conta do caso. Eu tive que passar mais ou menos 1 ano e meio tratando essa depressão. Eu nunca tinha ficado tão doente na minha vida. E acho que foi uma coisa que impactou a minha vida toda. Eu tenho muito medo que ocorra novamente. Essa psicóloga explica as consequências de um assédio sexual na vida de uma mulher. Quando a gente fala de trauma, todo mundo fala de uma situação física, se existe alguma lesão. E aquela nossa lesão de alma? Como é que fica? Como é que se sente essa mulher que passou por essa situação? Muitas vezes ela tem a sensação da perda da liberdade, ela tem vergonha, medo, culpa, tristeza, pode ter um quadro de ansiedade muito elevada ou quem sabe um quadro de depressão. Mas o trauma e o medo não podem impedir a mulher de denunciar. Se você estiver em algum lugar e estiver passando por uma situação dessa, saia, busque ajuda, peça socorro, se manifeste de alguma forma. A nossa voz é a nossa arma. Não se sinta só. Busque ajuda, acolhimento. Histórias como a da nossa personagem não são raras, infelizmente. Prova disso são dados aqui da Polícia Civil do Distrito Federal que mostram que o número de casos de assédio sexual aumentou quase 33% quando a gente compara o ano passado com 2021. Os números também de ocorrências em relação à importunação sexual também chocam. Foram 660 casos em 2022 contra 559 em 2021, um aumento de mais de 18%. 89 mulheres procuraram uma delegacia no ano passado para denunciarem casos de assédio sexual.
Em 2021, foram 67. A delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher explica que mais vítimas estão procurando a polícia, o que reflete no aumento do número de casos. E como identificar a diferença entre assédio e importunação? A principal discordância é na intenção do agressor. Existe muita confusão na prática entre os crimes de importunação sexual e de assédio sexual. Em que pese seja mais comum se falar em assédio sexual, esse crime, como é previsto atualmente na legislação brasileira, ele só acontece quando existe uma relação de hierarquia ou de subordinação entre o agente que pratica esse crime e a vítima. Ou seja, ele tem que acontecer ali num ambiente de trabalho em que esse autor ele seja superior hierárquico dessa vítima, seja chefe dessa vítima, e ele se utilize dessa posição dele para assediá-la sexualmente, tentar obter alguma vantagem sexual em razão dessa condição de ser superior a essa vítima. Já com relação à importunação sexual, ele pode acontecer em qualquer situação, independe de um relacionamento prévio entre o autor e a vítima. Ele acontece quando esse autor pratica qualquer ato libidinoso, na intenção de satisfazer ali o seu desejo sexual sem o consentimento dessa vítima. Portanto, se você foi vítima, denuncie. Lembre-se que a culpa não é sua e que o responsável precisa sim ser penalizado. A melhor coisa a fazer é denunciar, porque acaba que essa pessoa tem que responder pelo que ela está fazendo e olhar para si mesma. Porque se você deixar isso impune, essa pessoa vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Além de fazer de novo, esse cara vai fazer com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até alguém tentar parar. Cara, não tá gostando? Avisa. Não tá gostando? Fala na faculdade, fala no colégio, fala na polícia. A polícia tá aí pra isso também. Agora, um cara desse é safado demais. Não, você não vai passar porque a sua amiguinha é gente boa. Porque a menina não fez o que ele queria. Como a profissional falou aqui na reportagem, o trauma psicológico, né? Não sai tão fácil, né? Graças a Deus, essa menina tem aí um acompanhamento psicológico, né? Pode até ajudar nesse processo. Aliás, vai ajudar e muito nesse processo. Então, se você estiver passando por isso, denuncie.